meu nome é Thaísa e esse é o 5º vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E quando terminar esse vídeo, vai dar uma olhadinha nos outros também. E deixe seu like. Hoje nós vamos falar sobre esse título aqui mesmo. O dia que eu, Thaísa, descobri que Deus não existe. Ficou confuso? Então assiste até o final do vídeo antes, né, da gente partir pro assunto. Então deixa eu te contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência com a religião. Beleza? Eu nasci já num lar de crentes, como é mais comum chamar, né, crentes. Quem são os crentes? Os crentes geralmente são os cristãos protestantes ou evangélicos, né? Pois bem, foi aí que eu nasci, nesse meio aí, tá? Desde quando eu era criancinha, assim, ó, cotoquinha, bebezinho, eu já ia pra igreja, assim, todo final de semana, não tô exagerando, todo final de semana mesmo, tá? Inclusive, assim, tinha semana que eu ia na semana também, acompanhada dos meus pais. A minha adolescência foi aquela adolescência que, quando eu tinha uns 10, 11, 12 anos, eu falava, não, mãe, eu não quero ir pra igreja, eu não quero ir pra igreja, e ela me levava, assim, puxando pelo meu braço e eu ia chorando porque eu não queria ir, sabe? Foi essa adolescência aí. Não sei se a sua adolescência foi assim também. Mas, como desde criança eu sempre ouvi muito, né? Porque eu tava ali sempre. Eu fui aqui, ó, acumulando conhecimento nessa caixolinha, acumulando ali, né? Tudo aquilo que eles passavam na igreja. E aos 12 anos, depois que acabou, assim, essa fase de que eu esperneava pra não ir, principalmente no domingo de manhã, porque ir pra igreja no domingo de manhã, meu filho, você tem que, assim, amar muito, viu, a igreja. É difícil. Mas, enfim. Aos meus 12 anos, foi o período, né, em que eu comecei a prestar mais atenção, né, a ter mais disciplina. Aí, também, por minha vontade, e eu recebi o convite de dar aula. Gente, tinha 12 anos, tá? 12 anos pra dar aula de Bíblia. Passei a ter que estudar um pouco mais, né, do que eu já vinha estudado, do que eu já conhecia. Precisei conhecer um pouco mais para passar essas aulas. E foi quando eu comecei a me interessar pelo assunto de verdade, tá? Então, a partir daí, eu, Thaísa, comecei a me interessar pelo assunto. Juntamente a essa fase, que eu comecei a ter mais interesse, comecei a dar aula, eu também fui descobrindo a minha identidade. Como assim, sua identidade, Thaísa? Sabe, 12 anos, 13 anos é a fase que a gente tá, tipo, deixando de ser vestido pela mãe. Não sei vocês, né? Talvez vocês tenham feito isso antes. Eu fui nessa idade mesmo. Estava deixando de ser vestida pela minha mãe e começando a ter o meu próprio gosto. Pois é. E aí foi aí que surgiu essa Thaísa aqui, ó. Essa Thaísa desse estilo aqui que vocês já conhecem. E você acha que foi bom? Pra mim foi, né? Mas pra pessoa da igreja, não. Lá, naquela época, a gente tinha uma responsável pelo Ministério Infantil. O que é Ministério Infantil? É como se fosse responsável pela escola, né, da Bíblia das crianças. Então, ela era responsável pelo Ministério Infantil. E ela me chamou pra uma conversa, quando percebeu que eu estava começando assim, ó, me vestir desse jeito. E falou assim, Thaísa, os pais das crianças estão ficando incomodados. Eles me procuraram e falaram que talvez você seja uma má influência para os filhos. E eu sei que você não é. Bom, se você estiver assistindo a isso, tá? Você que era responsável pelo Ministério Infantil, sou muito grata por essa conversa que a gente teve, porque foi essa conversa que me trouxe até aqui. Não estou reclamando, tá? Só tô contando a história. Voltando. Ela falou, Thaísa, eu vi a sua foto na internet com um piercing aqui. Na época eu usava um piercing falso. Sabe aqueles de argolinha? Eu botava a argola aqui. Eu vi a sua foto com piercing na internet, Thaísa. Você acha que Deus se agrada disso, Thaísa? Não, Deus não se agrada, não. Você tá sendo uma má influência, tá? Eu tô falando com você como uma amiga, porque eu quero o seu bem. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu saí daquela reunião, assim, com a minha cabeça uma bagunça, porque eu comecei a pensar, então, cara, eu passei a minha vida inteira, louvando, falando, ouvindo, pregando, ensinando que Deus, ele é onipotente, sabe? Que ele é infinito, que ele é soberano, ele é infinito, cara. Enorme, 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 enorme. E aí agora alguém tá me dizendo que Deus tá preocupado com o meu piercing.
Deus se preocupava com isso. E aí, a partir daí, eu comecei a me questionar. E questionar não só sobre aquilo que, agradava ou não a Deus, mas também se havia realmente um Deus, né? Porque se isso não fazia sentido, estava errado. E se isso estava errado, o que mais podia estar errado? E foi um questionamento, assim, que eu levantei e fiquei muito sem saber o que fazer de primeiro momento. Porque eu pensei, cara, se eu chegar no meu pastor e falar, pastor, você acha que Deus existe? Ele vai falar, claro, Thaísa, Deus existe. Se eu chegar na minha mãe e falar, mãe, Deus existe? Ela vai falar, claro, Thaísa, Deus existe. Se eu perguntar para um ateu, ele vai falar, não, Deus não existe. E se eu perguntar para o agnóstico, ele vai falar, não sei. Tô tentando descobrir. Se eu perguntar, a pessoa vai responder conforme a sua própria experiência. E eu quero ter a minha experiência. Eu quero saber. E eu tive a brilhante ideia, né, que é uma brilhante ideia que eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu acho que eu deveria ter pensado nisso antes, inclusive. Né, eu pensei, se Deus, ele existe, e ele é enorme, onipotente, onipresente, infinito, como as pessoas dizem, ele é capaz de responder ele mesmo pra mim, não é não? Ele mesmo responder pra mim, sem intermediador? Será assim? E aí foi que em um belo dia, eu acho que foi até saindo dessa igreja, eu lembro que eu tava na rua, assim, e falando sozinha, né, porque eu falo sozinha, eu peguei essa mania do meu pai, inclusive, pai, se você estiver assistindo, sua culpa. E eu tava falando sozinha, pensando, eu vou perguntar pra Deus. É isso, eu vou perguntar pra Deus, se ele existe, ele vai responder. Aí eu virei pro céu, assim, olhando pro céu, e falei, Deus, se tu existe e tá em algum lugar, responde pra mim, prove pra mim que o Senhor existe, sem precisar de intermediário. E aí, queridos, eu vivi a maior experiência da minha vida, a experiência que realmente foi um antes e depois de uma Thaísa, entende? Durante essa experiência, Deus trouxe pra mim de volta inúmeros momentos da minha vida que eu havia esquecido que tinham acontecido. Sabe quando você tá ali na frente de um terapeuta, na frente de um psicólogo e algumas memórias começam a desbloquear, sabe? Até de traumas, inclusive. Foi isso que aconteceu. Só que foi eu e o psicólogo Deus mesmo. Tá? E, cara, eu descobri que muitas coisas que me faziam né, no sentido de realmente ter desbloqueado traumas e memórias que eu não me lembrava, mas de um ponto de vista que talvez você não entenda, eu vou entender porque eu vivi, que me fazia enxergar que Deus estava ali, sabe? Foi tipo, Deus falando pra mim que, ai, Thaísa, você acha que eu não existo? Olha aqui, ó, você não lembra disso tudo que a gente viveu junto? Desse jeito, entende? Então, memórias foram, assim, trazidas a mim e desbloqueadas numa conversa com Deus, numa oração, algumas através de sonho, algumas pessoas vieram falar comigo a respeito de alguns questionamentos que eu tive, né? E assim, foi um número muito grande de experiências que eu tive, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, e por mais, assim, de uma semana. Mas, né, voltando pro tema do vídeo, então você vai falar assim, Thaísa, então você tá dizendo que Deus existe, ué, não tô entendendo porque você disse que Deus não existe. É porque vai além disso, sabe? Conforme eu fui estudando a respeito de Deus, porque isso não foi só algo de sentimento. Eu não só experienciei, acho que é isso, né? Não só passei por essa experiência sentimental, mas eu também estudei, né? Porque os meus dois pais são professores e eles sempre me incentivaram a estudar desde nova. E nesse momento, como eu até já disse aqui nesse vídeo, foi o momento que eu estava mais interessada em estudar sobre o assunto. Então, através do estudo também eu descobri, né, que é possível você crer em um Deus e não abandonar a razão. Inclusive, eu posso falar sobre isso melhor em um outro vídeo, né? Mas que a palavra que eu precisava encontrar e a pergunta que eu precisava me fazer não era de que Deus existia ou Deus não existia. Não era isso. Por quê? Porque a existência, só pra você entender o meu raciocínio, ela é algo limitado a estar, né? É linkado a um lugar, a um período, né? Então, fulano existiu de 1400 a 1480, né?
fulano existiu na Rússia, no Brasil, sei lá, e Deus, ele não tá em um período de tempo ou em um lugar, né? Ele tá para além da existência. Ele não está preso ao tempo ou preso a algo, né? Todas as coisas foram originadas? Você entendeu, né? Vieram, né? A origem é ele, vieram dele. Vieram a partir dele e não o contrário. Então, como pode Deus, né, estar dentro da caixinha do existir? Entende? Não é possível provar a existência de Deus, porque peraí, a gente prova a existência de algo como? Colocando a coisa abaixo de um microscópio, né? É possível colocar Deus embaixo de um microscópio? Você quer tentar provar que Deus é feito da matéria que ele criou? Isso não faz sentido, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Se você pudesse provar Deus dessa maneira, embaixo de um microscópio, ele não seria Deus. Já começa a partir daí. No dia que a gente puder provar Deus, a gente vai poder ter certeza de que não é Deus ali. Porque ele não é feito de matéria, ele não está preso ao tempo, ele não está preso a um lugar. Então, tem uma frase, inclusive, não sei se você já ouviu, que está alinhada com esse meu raciocínio, que é: Deus, ele não existe. Ele é. Deus é. Toda a existência a parte dele, não o contrário, né? Então, não, ele não existe, ele não está preso a um lugar, ele não está preso ao período, ele é para além dessas coisas, né? E para além, inclusive, das regras da religião, para além do que o pastor A fala, do que o padre B fala, né, do que o pai de Santo Ser fala, Deus, ele tá para além de todas essas coisas. E inclusive quando alguém fala para mim: ah, Thaisa, como que eu posso fazer então, né, para tentar provar de Deus? Porque é exatamente isso, gente. Deus, ele não se prova, nós provamos Deus. Você entendeu? A melhor forma de provar Deus é provar a Deus. É muito importante a gente saber que a Bíblia, ela não é um livro científico e ela não tem intenção nenhuma de ser um livro científico. A intenção da Bíblia é fazer a gente conhecer esse Deus que é, né? Não é provar a existência dessa forma que eu coloquei, né, como existência dele. Não é, né? Então, esse não é o propósito da Bíblia, nem sequer era o propósito de Jesus. A gente não vê Jesus tentando provar a existência de Deus. Não, tudo que Jesus fala é prove dele. Prove dele. E é esse convite que eu faço pra você também. Não pense você que, por eu estar dizendo aqui que não é possível provar a Deus, né, cientificamente, eu ignoro a ciência, né? Não é isso não, tá? Inclusive, eu amo a ciência, amo estudar. Eu acho que a ciência e a fé andam assim, ó. A razão, ela não é contra a fé, inclusive. Eu acho que a razão e a fé andam muito juntas. E eu vou vir falar sobre isso também em um outro vídeo, tá? Os próximos vídeos aí vão ser bem interessantes, vou trazer pessoas de diferentes fés, diferentes experiências para falar um pouquinho para vocês e que todas elas, né, concordem em uma coisa, que é a existência de Deus. Isso em primeiro momento, depois eu posso trazer gente que não acredita também. Aí é vocês que mandam, tá? Esse canal é de vocês, não é meu não. É isso, gente. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Espero muito ler o seu comentário e poder responder. Lembrando, esse canal aqui é para ser um bate-papo, tá? Então, por favor, participem. Beijo!